Ok. Seguinte, hoje eu tô com a câmera do celular na mão e eu vou fazer um vídeo aqui pra complementar umas coisas que eu disse aí no outro vídeo, que eu acho que não passei umas informações legal, mas eu vou tentar só falar aqui da diferença de potencial. O que significa isso? É uma coisa pra você entender eletricidade, você tem que entender o que é diferença de potencial. Então, primeira coisa que a gente aprende aí é numa tomada. Elas são 3 pinos. Um dos pinos é o pino terra. Pino terra aqui. Vem aqui o pino terra. Os outros 2 pinos esses 2 pinos, para que seus equipamentos funcionem, tem que ter uma determinada tensão de rede. Então aqui vai ter que ter uma diferença de potencial entre esses pinos, que é comumente chamado de tensão de volts. Por exemplo, tem que ter 110, 127, até 130, porque as concessionárias, quando ela transforma em energia, essa energia ela varia, ela fica variando nos pulsos de rede, frequência de rede de 50 a 60 Hz, depende da sua cidade, seu país. Ela tem um ciclo de 50 ou 60 Hz, entre 110, 127, 220, etc. Então aqui ela tem uma diferença de potencial, comumente chamada de tensão de rede. Tensão de rede ou volts. Beleza. Agora eu vou falar da corrente. No outro vídeo tinha desenhado um copo. Eu achei que não ficou tipo uma explicação boa para as pessoas entenderem. E aqui eu desenhei, não parece, mas aqui é uma caixa de água. E aqui do outro lado eu desenhei uma caixa vazia, para tentar explicar o que eu tentei no outro vídeo. Então, no caso que eu tenho uma caixa cheia de água, eu fiz uma ligação de um cano para essa caixa vazia. Eu coloquei uma válvula. Quando eu abrir essa válvula, essa caixa estando cheia de água, ela vai passar pela válvula e vai enchendo a caixa de água. Nesse momento vai estar passando uma corrente de água, dependendo da resistência do registro. Se o registro tiver todo aberto, a corrente vai ser mais intensa. Se ele tiver pouco fechado, a corrente vai ser menor. Que nem numa torneira, quando você liga, você vai regulando. Quanto maior a quantidade de água, maior a corrente. Aí, com essas duas caixas de água e esse cano, fica fácil de entender o que é a corrente. A corrente é o fluxo de elétrons, que no caso aqui está representado por água. Então são o fluxo de um elétron indo para o outro lado, até se estabilizar, porque não tem nada enchendo a caixa, e as caixas vão estabilizar. Então, quando a caixa estabilizar, cessa a corrente. Cessando a corrente, já era, acabou tudo. A não ser se tivesse uma fonte enchendo a caixa e sua carga, o seu equipamento, que seria essa caixa vazia, utilizando essa água ou utilizando essa corrente. Aí fica fácil de entender, né? Então, para que haja uma corrente elétrica, que é ampere, usa-se a letra A, em homenagem ao cara lá, que o nome dele é Ampere. Então, quando tem uma corrente de água, seria a corrente de elétrons, seria a sua carga consumindo essa corrente. Dependendo da sua carga, ia consumir mais ou menos água, ou mais ou menos a corrente. Então, para que haja uma corrente, tem que ter uma diferença de potencial. Se não tiver uma diferença de potencial, não tem a carga. Aliás, não tem a corrente. Se não houver a diferença de potencial, não tem a corrente. Essa carga, essa diferença de potencial,
é como mexe mais de tensão. E aqui para cada caixa ficou como se fosse as tensões. Agora deu um apagão aqui. Acende a luz aí. Aí, beleza. Então no caso aqui da tomada, se você não tiver a diferença de potencial aqui, no caso vai estar zerado. Aí não vai ter a corrente. A regra para, que eu já falei, a regra para que haja uma corrente necessita de uma diferença de potencial, que seria a tensão de rede da sua casa. A natureza ou a física, os elétrons, tudo, ela tende o equilíbrio. Se você mexer com aço, alguma matéria, ela sempre tende a voltar à matéria normal. Quando eles transformam o campo elétrico, ele vai tentar o equilíbrio, voltando à Terra. Daí aqui está. Mas só finalizando isso, não complementando muito, peço desculpa aí pelo outro vídeo e não sei se vocês entenderam, agradeço vocês. Falou, tchau, tchau.